Meu nome é Jean Silva, tenho 31 anos, sou um homem de pele clara, cabelos pretos, olhos castanhos, uso barba, tenho Stargardt, ceratocone, sou uma pessoa com deficiência visual, estou usando uma blusa preta lisa, atrás de mim uma cômoda com violão em cima, um abajur, duas prateleiras com livros, um porta-retrato da minha família, uma bengala da cor azul dobrada, e hoje eu vou dar continuidade à série O Pra Sempre Sempre Acaba. Eu quero falar sobre sofrimento. O sofrimento ele faz parte da vida de todo ser humano, seja o sofrimento físico como o sofrimento emocional. Você que está me assistindo agora, com certeza, em algum momento da sua vida, você já sofreu por uma dor em um dente, no estômago, na cabeça, ou você quebrou um braço, uma perna, ou você sofreu algum corte, enfim, algum machucado. Em algum momento você já sentiu dor. E quando nós sentimos dor, e a dor ela é intensa, ela é aguda, constante, a nossa atenção ela se concentra apenas na dor. Se você estiver sentindo uma dor de dente, essa dor está muito forte, você pode estar diante da paisagem mais bonita do mundo, você pode estar diante da companhia mais agradável do mundo, dos pratos mais gostosos do mundo. Nada disso tem importância para você. A sua atenção está voltada apenas para aquela dor que você está sentindo no seu dente. E quando você sente uma dor, ela nos causa a sensação de que vai durar para sempre. Se você está sentindo uma dor e vem uma pessoa e fala para você, olha, essa dor vai passar, você tomou um remédio, daqui a pouco ela vai passar, nós não acreditamos. A sensação que a dor nos causa é que aquela dor ela vai durar, ela vai continuar para sempre. E isso também acontece com as dores emocionais. Quando uma pessoa está sofrendo por uma tristeza, uma angústia, uma ansiedade, uma preocupação de forma excessiva, constante, ela pode ter o mesmo cenário. Uma pessoa muito triste, ela pode ter diante dela uma paisagem mais bonita, a pessoa mais agradável, os prazeres da vida diante dela, mas se ela estiver sofrendo, a atenção dela vai estar voltada naquela tristeza, naquele sofrimento. E quando nós temos essa sensação de que a tristeza, a angústia vai durar para sempre, na maioria das vezes nós tomamos atitudes, escolhas erradas. Quando uma pessoa está sofrendo muito e ela tem a sensação de que o sofrimento não vai passar, na maioria das vezes ela toma uma atitude que ela vai se arrepender depois. Quantas pessoas que diante do sofrimento já tentaram tirar a própria vida ou conseguiram tirar a própria vida? Quantas pessoas que diante de uma tristeza, de uma angústia profunda, já tomaram escolhas, fizeram escolhas que se arrependeram para o resto da vida? Eu sou uma dessas pessoas. Eu, diante do sofrimento, eu tive uma escolha que eu me arrependo, e eu creio que esse é o maior arrependimento que eu tenho na minha vida. Para mim, a escola, ela sempre evidenciou a minha deficiência. E por muitos anos, a minha deficiência visual sempre foi motivo de sofrimento para mim. Eu me lembro que no primeiro ano na escola, lá no prezinho, eu ainda enxergava, mas toda vez que eu ia interagir com uma criança, toda vez que eu tentava fazer amizade com uma criança, eu chegava para conversar, falava, oi, tudo bem? A criança sempre tinha a mesma atitude. Ela olhava para trás, depois ela olhava para mim e perguntava, com quem você está falando? Ou você está olhando para mim? Todas as vezes que eu tentava interagir com uma criança, eu tinha essa resposta. Eu chegava para conversar com uma criança, ela se virava para trás, depois olhava para mim e falava, você está falando comigo? Você está olhando para mim? E eu não entendia por que as crianças tinham essa reação, mas isso me causava sofrimento, eu ficava triste, eu ficava constrangido. E isso me tornou uma criança mais fechada, uma criança mais tímida. Com o tempo eu fui deixando de interagir com as outras crianças por medo de sofrer essa reação que elas tinham quando eu conversava com elas. Na segunda série,
eu comecei a ter dificuldade para enxergar o que estava na lousa. Então eu descobri ali o Stargardt, a minha deficiência visual. E isso me causou sofrimento, o sofrimento da limitação. A deficiência me limitou a coisas que eu fazia antes. A deficiência me trouxe as dores físicas e psicológicas que eu sofri na escola por causa do bullying. A deficiência me trouxe situações constrangedoras. Eu me lembro que na escola, para mim escrever, copiar o que estava na lousa, alguém tinha que ditar do meu lado, sentar do meu lado e ditar o que estava escrito para que eu pudesse copiar. Geralmente tinha uma pessoa que fazia isso para mim, mas às vezes acontecia dessa pessoa faltar, ficar doente, ficar alguns dias sem ir à escola. E quando acontecia isso, eu me lembro que o professor falava assim: João, ajuda o Jean, dita pro Jean. E o João falava assim: ah não, pede pro Francisco. E o Francisco falava assim: ah não, pede pro Mário. Ah não, pede pra Joana, pede pra Maria. E ficava um jogando pro outro, um jogando pro outro. Eu me sentia um peso. E muitas vezes eu passava a escola inteira, o período de escola inteiro, sem escrever porque ninguém queria me ajudar. Então, a escola sempre evidenciou a minha deficiência e a deficiência sempre me trouxe sofrimento. Então, eu não gostava de ir para a escola. Eu ligava a escola com o meu sofrimento. Desde criança, eu detestava ir para a escola. E eu pensava que aquele sofrimento de estar na escola ia durar para sempre. Quando você é criança, você pensa assim: poxa vida, até eu me formar vai demorar muito, vai demorar uma vida. E eu não via a hora de sair da escola por causa do sofrimento que eu passava. E no segundo colegial, quando eu comecei a ter dificuldade de enxergar as linhas do caderno, eu já não enxergava mais para copiar no caderno, mesmo que tivesse uma pessoa ditando para mim. Aí eu decidi sair da escola. Não, agora eu vou sair da escola, a escola só me causa sofrimento, eu quero acabar com esse sofrimento e vou sair da escola. Eu saí da escola, tomei essa decisão para acabar com o sofrimento. De certa forma eu consegui, o sofrimento que eu passava na escola acabou, mas eu fui para outro sofrimento, o sofrimento de ficar em casa, de me isolar, de não ter mais contato com o mundo. Enfim, qual que é a mensagem que eu quero passar no vídeo de hoje na série O Pra Sempre Sempre Acaba? Tudo na vida acaba. O sofrimento também acaba. A dor também acaba. Por mais que quando nós sofremos, a nossa atenção está voltada só para o sofrimento e parece que aquilo não vai passar, ele passa. Como a alegria passa, como a felicidade passa, a tristeza, o sofrimento também passa. E você que está assistindo meu vídeo, se hoje você está sofrendo, eu peço que você tome muito cuidado com as suas escolhas. Se você está sofrendo e sentindo que esse sofrimento não vai passar e tudo que você quer é acabar com esse sofrimento, tome cuidado com as suas escolhas, porque eu tive uma escolha errada. Em meio ao sofrimento, eu queria que o sofrimento acabasse, o que eu fiz? Saí da escola. E hoje eu posso dizer, sem nenhuma dúvida, que o maior arrependimento da minha vida foi ter saído da escola. Por mais que eu sofria ali na escola que eu sofria, eu saí da escola, me isolei, entrei numa depressão profunda, fiquei 10 dias internados numa clínica psiquiátrica, e eu não consegui me formar, não terminei meu ensino médio, eu não fiz uma faculdade, eu não iniciei uma vida profissional, eu só fui me formar no ensino médio. Eu saí na escola em 2010, 10 anos depois que eu fui terminar o ensino médio. Então, se você está sofrendo, tome cuidado com as suas escolhas. Cuidado para você não fazer uma escolha que você vai se arrepender a vida inteira. E eu fiz essa escolha. Para acabar com o meu sofrimento, fiz uma escolha errada. E hoje eu me arrependo. Que isso não aconteça com você. Essa é a mensagem que eu quero deixar no episódio de hoje. O sofrimento passa. Por mais que hoje você esteja sofrendo e pensando que isso não vai acabar, vai acabar. E tome cuidado com a escolha que você for fazer agora, pensando em acabar com esse sofrimento. Porque você pode acabar com o sofrimento agora, mas essa escolha pode trazer sofrimentos futuros. Diário de um começo. Compartilhando memórias e contando uma nova história. Eu pensei que fosse viver para sempre. Poema e voz, Jean Silva. Eu pensei que fosse viver para sempre. Usar o mesmo corte de cabelo e as mesmas roupas. Mas a vida segue em frente. E hoje, o meu estilo já está fora de moda. Eu pensei que fosse viver para sempre. Que eu iria frequentar os mesmos lugares que eu costumava ir com os meus pais. Mas a vida segue em frente. E hoje, muitos desses lugares já não existem mais. Eu pensei que fosse viver para sempre. Que até os meus 18 anos eu viveria uma eternidade.
Mas a vida segue em frente. E hoje, dos meus 18 anos, eu sinto saudade. Eu pensei que fosse viver para sempre. Mas a vida, de repente, lentamente ou rapidamente, segue em frente.